Partilha de um grande interesse na divulgação e nos esforços do Ministério das Nações Unidas, juntamente com sua ênfase específica. E hoje é com grande prazer, um prazer pessoal, para receber nosso distinto convidado e a sua querida esposa Mimi. Caros amigos, quando consideramos esta grande reunião, o nosso presidente, Dr. Paulsen, fez um apelo especial à Sua Excelência Kofi Annan, o secretário-geral das Nações Unidas, sugerindo a possibilidade de que ele pudesse comparecer a esta Assembleia, saudar o povo e encorajá-las no trabalho que estão a fazer em todo o mundo. Ele considerou seriamente, mas percebendo que estamos a viver em tempos deveras delicados e que existem algumas tensões muito extremas no nosso mundo na atualidade, sem saber se poderia vir, mesmo prometendo estar presente, ele optou por não comparecer e fez saber que desejava enviar uma mensagem e então selecionou um de seus colaboradores de maior confiança para tal. Sinto-me honrado e orgulhoso esta noite, porque é o meu privilégio apresentar-vos um amigo muito especial, querido e especial amigo, Sua Excelência, o Secretário-Geral. O Subsecretário-Geral das Nações Unidas, o Sr. Joseph Reed. Por favor, irmãos e irmãs, deem-lhe as boas-vindas. Paulsen, ancião Falkenberg, ancião Wilson, secretário Bediaco, tesoureiro Hofson, governador-geral Sir Silas Atopari da Papua Nova Guiné, excelências observadores religiosos e também os delegados, caros amigos, parabéns aos líderes eleitos. Desejos de muito sucesso e que Deus vos acompanhe. Caros, em nome do secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. Kofi Annan, dou as boas-vindas a esta maravilhosa oportunidade de cumprimentar a todos vocês reunidos aqui na grande cidade de Toronto, para a sessão da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Saúdo todos os membros dos comitês de planeamento e organização que possibilitaram a realização deste importante encontro, a Sessão Mundial Quinquenal. Uma grande realização, um grande feito. Presidente Paulsen, sinto-me orgulhoso e privilegiado por estar aqui com vocês. Em nosso mundo interdependente e em constante transformação, os adventistas do sétimo dia proporcionam um farol de humanitarismo consciente e de liderança espiritual, servindo como uma guia valiosa. Delegados, nosso agradecimento especial. Nossos agradecimentos aos vossos presidentes, Dr. Paulsen, Dr. Falkenberg e o pastor Wilson, e a toda a vossa liderança por tudo o que fizeram ao longo dos anos para manter esse farol a brilhar intensamente. Caros, permitam-me aproveitar esta oportunidade na minha função pessoal como subsecretário-geral das Nações Unidas para vos dirigir um apelo a vós, representantes dos adventistas do sétimo dia de todas as partes do mundo, para que continuem a conceder às Nações Unidas o apoio de que a nossa organização mundial necessita. Faço este apelo porque as Nações Unidas são também a vossa organização, a nossa organização mundial, as vossas Nações Unidas.
Sem os esforços globais das Nações Unidas, todos os nossos esforços para a paz, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça seriam totalmente em vão. Delegados, por favor, lembrem-se, as Nações Unidas representam o único mecanismo universal que temos para a cooperação coletiva entre todas as nações do mundo. É a única instituição de âmbito mundial para fomentar e promover o desenvolvimento. As Nações Unidas representam o único mecanismo universal para a proteção dos direitos humanos de todas as pessoas. Ok. Então, vou partilhar o meu. O meu. Foi difícil. Foi difícil. Pois é, nem me diga. Sim, sua nação? A realidade. Humanitarismo é só. Humanitarismo é a sua nação. O único modo de trazer paz mundial e mentalidade coletiva. É tipo, é sério? Sim, exatamente. E a coisa que nós acreditamos ser. Nós pensamos que, isto é como que algo recente de que apenas agora nos tornamos conscientes. Naquela conferência havia pessoas, é preciso lembrar, pessoas que estavam presentes que... Eu não sei. O que eles faziam quando tudo isso acontecia? Eles estavam lá. Ficaram em silêncio? O que estava acontecendo? Temos que lembrar que se o Senhor quer que a gente fale, nós temos que falar. Agora, estou a questionar-me por que razão o meu programa está assim. Devo, de facto, tê-lo aberto no ecrã errado. Então, vou só parar esta partilha e colocar na tela certa. Partilhar tela. Compartilha uma parte significativa no alcance e na Pro. Ok, já tenho o ecrã certo. Muito bem. Então vou avançar para onde estávamos. Vamos chegar lá. O que realmente me choca é que ninguém se levantou e disse: isto é horripilante. O que estão a dizer? É o único lugar na Terra onde os nossos verdadeiros direitos humanos são satisfeitos. Sabem, isto não é bíblico. O que eles estavam a fazer? O que eles estavam a pensar? Por que ficaram em silêncio? É hora de não ficarmos mais em silêncio. Este não é o tempo. Ora, estas coisas já foram de facto preditas. Eu acabei de lançar uma série que fiz. Levou cerca de 6 horas de tempo em que estive com o irmão Ron Duffield, por um dia, e coitado, ele já estava a entrar pela noite dentro. Eu estava a seguir o meu dia, não me afetou assim tanto, mas ele apresentou uma série incrível e fantástica. Se quiserem realmente entender historicamente o que foi dito sobre a unidade com o mundo e depois com as Nações Unidas de uma perspectiva histórica, tem mesmo de ver isto. Eu não. Já viste, James? Alguma coisa que eu tenha publicado lá em cima em relação ao material do irmão Ron Duffield? É novo ou já viste? Deixa-me ver, um segundo. Ampliar. Cancelado por rebelião. Certo, isso é novo. Eu não vi todos estes. Eu sei que você já os tratou. Eu já tinha visto. Sim. Alguns vídeos dele com você, mas não os terminei. Não, isso é novo pra mim. Sim, não. É ótimo material. Temos que assistir. Percebi que ali diz 3, mas devia ser 2. Então, 1, 2 e 3. De qualquer forma, vamos continuar. Se quiserem ver a história que foi predita, devíamos ter estado cientes disso. Devíamos ter feito algo a respeito, mas não o fizemos. Jeremias diz isso sobre o povo de Deus em seu tempo. Agora lembre-se que na época em que Jeremias estava nesta terra e ministrava ao seu povo, foi também o tempo em que a Babilônia ascendia ao seu poder. E nós sabemos, e ela estava, na verdade, levando as nações cativas. Sabemos que, antitipicamente, atingimos esse dia. Em Apocalipse 17, a mulher tem Babilônia em sua testa. Então estamos no fim dos tempos. O que vemos em Jeremias se aplica a nós hoje. E ele diz: muitos pastores destruíram a minha vinha. Eles pisaram a minha porção pisoteada.
Fizeram da minha porção agradável um deserto, e a fizeram desolada. Desolada, ela geme por mim. Toda a terra está desolada porque ninguém se importa o suficiente com isso. Isso realmente atinge meu coração quando ele diz: ninguém leva isso a sério. Isso não significa que absolutamente ninguém o fez, pois Jeremias obviamente o levou a sério, mas uma quantidade insuficiente. Será que estamos insuficientemente motivados para perceber que este é um problema? Que a Igreja amada de Deus, está sendo destruída de dentro para fora e todos nós simplesmente permanecemos em silêncio? Eu não sei o que se passou em 2000 para que tantos delegados e líderes, sentados ali, não discernissem que o que estava sendo dito era alarmante o suficiente para se levantarem e se manifestarem. Talvez tenha, e eu não saiba. Certo, vamos ver as declarações. Mostrei as 4. Esta é a primeira. Chama-se Tolerância e foi lançada em 1995. Começa assim: Adventistas do sétimo dia. Não só a Conferência Geral, mas Adventistas do sétimo dia apoiam a proclamação da ONU de 1995 como Ano da Tolerância. Isso nos inclui a todos. Você pode pensar, grande coisa, o que isso significa? Se for à ONU e pesquisar o Ano da Tolerância, verá a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, de novembro de 1995, sobre o Ano da Tolerância. Eles listam em seu preâmbulo, primeiro dizem, recordando que o preâmbulo da Constituição da Unesco, de 16 de novembro de 1946, afirma que a paz, para não falhar, deve ser fundada na solidariedade intelectual e moral da humanidade. Então, mais uma vez, se todos pudermos nos unir moral e intelectualmente, teremos paz. Esse era o princípio fundamental da tolerância. Mas então ela enumera vários instrumentos das Nações Unidas que são muito importantes para a compreensão da tolerância. James, sei que antes você me perguntou como faço minha pesquisa. Eu pesquiso com muita oração, pois olhei a lista e pensei, não tenho tempo para ler tudo. Qual deles, Senhor, será o mais problemático? E o que eu destaquei foi o único que me chamou a atenção pelo nome quando o vi, então fui direto para ele. É a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação por religião ou crença. Agora, isso soaria como uma declaração realmente boa, no entanto. Considerando essencial promover a compreensão, tolerância e respeito à liberdade religiosa de crença, e garantir que o uso da religião de crença para fins inconsistentes com a Carta, outros instrumentos da ONU e os princípios desta declaração é inadmissível. Frase bem longa. Eles adoram frases longas. Essencialmente, proíbe qualquer coisa que não esteja neste documento, pois não é admissível. Qualquer coisa que vá contra a Carta não é admissível. Isso significa ser tolerante. Você não pode fazer nada que a Organização das Nações Unidas não permita. E o artigo 1º? Diz no ponto 3, a liberdade de manifestar a própria religião ou crença pode estar sujeita apenas a limitações prescritas por lei e necessárias para proteger a segurança pública, ordem, saúde, moral ou os direitos e liberdades de outros. Lembrem-se, nós temos uma lei ou uma convenção, que já foi instituída nas leis da Terra, que diz que todos nós precisamos de 24 horas de descanso a cada semana, e que a única maneira de ter um desenvolvimento completo, livre e pleno do intelecto e da personalidade humana é através de experiências comunitárias, incluindo o descanso comunitário. Para garantir segurança, é crucial que todos estejam bem e saudáveis, inclusive mentalmente. Foi por isso que as igrejas puderam ser fechadas durante a Covid, porque, na verdade, a tolerância significava que se podia fechar as igrejas, já que isso zelava pelo bem-estar de todos, de acordo com o que a lei considerava apropriado.
Significa também que poderiam impor coisas ao nosso templo do corpo, pois alegavam que, independentemente das suas convicções religiosas, você deveria fazer essa terapia para não matar outra pessoa. E isso visava cuidar da segurança pública, da ordem e da saúde de toda a comunidade. É isso que ser tolerante significa, e será a base para as leis dominicais. A fim de demonstrarmos tolerância ao nosso próximo e verdadeiramente zelarmos por sua saúde, tanto mental quanto física, é essencial que tenhamos um dia universal de descanso. E claro, cuidando do clima, cuidamos também dos nossos semelhantes. E se observarmos a lei dominical, isso cuidará do clima. Quando tínhamos essa declaração em nosso site em 1995, estávamos dizendo que não há problema em as nações criarem leis relacionadas à nossa adoração. Esta é a segunda declaração, liberdade religiosa. Isso parece ótimo, mas diz: há séculos, adventistas promovem a liberdade religiosa. Verdade. Defendemos a liberdade de consciência e religião como direito fundamental, em harmonia com as Escrituras. Diz isso? Diz, em harmonia com as Escrituras? Diz, com os instrumentos da ONU. Como entendemos os direitos humanos? Lembra do que aquele homem da ONU disse na Conferência Geral de 2000? Ele dizia que a ONU é o único lugar onde seus direitos humanos são atendidos. Misericórdia. Então, se eles são quem te dá, certo? Eu pensava que a Constituição dos Estados Unidos dizia que temos um direito inalienável, que nos é dado por Deus, porque somos feitos à imagem e semelhança divina. Então está bem, agora se você repassa isso à ONU, eles podem conceder ou retirar a qualquer momento que desejarem. Exato. Agora, então quando você olha para... Eu tenho um amigo muito bom. Deixei o livro dele de lado porque estava. Tenho luzes ao redor para que o quarto não pareça tão escuro. Mas eu conheci um amigo. Se alguém já ouviu falar de William Pitt, espero entrevistá-lo. Ele fez uma dissertação sobre como na Austrália temos leis que visavam assegurar a liberdade religiosa, especialmente no que diz respeito ao dia de adoração. No entanto, o que ocorreu é que as leis não foram alteradas. A Constituição não foi alterada, mas a interpretação da Constituição mudou ao longo do tempo. E realmente mudou para significar que sim, os estados e outros podem criar leis contra a nossa liberdade religiosa e nossa adoração. E o mesmo ocorrerá com a Constituição americana. Não significa que será reescrita necessariamente. Na verdade, significa que ela será reinterpretada para se ajustar ao que a ONU ou o que o órgão global de fato estabeleceu. Ora, algumas pessoas dirão que a América, ou particularmente Donald Trump, se opôs à ONU e, por conseguinte, por que você está falando da ONU? Temos que lembrar que a ONU é, de fato, mais o porta-voz da América do que a América o porta-voz da ONU. A América foi quem, na verdade, iniciou a ONU. Foi a América protestante que mais agitou pela ONU. A América é a maior financiadora da ONU. Então, o que a ONU faz, na verdade? Ela só pode realmente fazer o que a América permite, até certo ponto. Existem algumas nuances nisso. Mas, sabe, no que diz respeito à influência que a Organização das Nações Unidas exerce sobre a América, a situação é um tanto peculiar, pois é como se ela estivesse governando por procuração. Na verdade, ela meio que lava as mãos de ser o policial, mas na realidade ela é o policial. Ou seja, a América finge que não é o policial, mas na verdade é. Eles tentam fingir que se afastaram da ONU, mas na verdade não se afastaram. A América segue o maior financiador da ONU, mesmo sob Donald Trump. Então, sim, encare isso como um aviso não apenas para as pessoas em outros lugares, mas também para aqueles no EUA.